Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Eu não vou mentir, eu não sou de mentira. Eu sempre fui com a cara do Nelson. Quem é o Nelson? Meu cunhado. Ele namorava com a Lilian, a minha irmã, e desde a época do namoro que eu gostava de ficar conversando com o Nelson, havia uma compatibilidade de gênios entre mim e ele. E eu gostei muito quando a Lilian, a minha irmã, resolveu se casar com ele. Se casaram e eu torci para que desse muito certo o casamento deles. No entanto, passado mais ou menos um ano e meio do casamento da Lília com o Nelson, eis que ela retorna para a casa dos meus pais. A casa pertence à minha mãe, Dona Ângela, e o meu pai, Maurício. Eu sou a Liane. Eu não é porque queira me gabar, mas eu sou e sempre fui meio que arrimo de família. Eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida, com 15 anos, não parei mais. E depois eu dei sorte na vida, sabe? Eu acabei conquistando a confiança de um pessoal dono de uma empresa, acabei como secretária da diretoria e olha, até sobrou para eu administrar parte dessa empresa. Então eu tenho, e sempre tive, um salário diferenciado. Então eu era o arrimo da minha família. Eu que sustentava a casa aqui, com a minha mãezinha Ângela e o meu pai Maurício. E a Lília, depois de um ano e um pouquinho que ela tinha se casado com o Nelson, voltaram para casa, porque o Nelson ficou desempregado. E aí a Lilian reclamava para minha mãe, para o meu pai, para mim, para a vizinha, para quem quisesse ouvir. Ah, não dá, o Nelson, ele não tem vontade de crescer, sabe? Ah, eu não sou assim, a minha cabeça é outra, é evoluída, eu fico pensando em outras coisas. Eu quero crescer, eu quero puxar o Nelson para cima, mas ele não me acompanha, sabe? Ele não me segue. Ele não vem comigo. E a verdade era que a minha irmã Lília passou a reclamar demais do marido e a taxá-lo como um preguiçoso, para não usar uma expressão mais forte, que é vagabundo. Mas ela considerava o Nelson preguiçoso, aquela pessoa que só queria se o trabalho fosse exatamente aquilo para o qual ele havia se preparado para executar. E ele tem sim uma profissão. Ele é contabilista. Ele trabalha na contabilidade das empresas e de escritórios. Então, se não fosse na área dele, dizia a Lilian, ele não quer, e eu não sou assim. A gente tem que abraçar o que vier. E foi aí que ela voltou para a casa da mamãe com o Nelson e ela passou a trabalhar fora. A minha irmã passou a trabalhar fora. E eu via cada vez mais ela se desunindo do Nelson. Não havia mais aquele amor de antigamente. E eu fui observando o Nelson. Eu sempre gostei dele. Mas agora, convivendo dentro de casa, eu comecei a observar o seguinte: o Nelson, ele não era tão ruim quanto apregoava a minha irmã Lilian. Não era, não. Ele tinha sim defeitos, como todo ser humano os tem, mas ele também possuía suas qualidades.
E eu comecei a me entrosar ainda mais com o Nelson. Eu fiquei naquela de dar uma força para ele. Olha, você quer um emprego nesse ramo? Eu até, como eu já disse, sou da confiança de uma empresa. Lá não havia realmente vaga nesse sentido, porque familiares dos donos da empresa trabalhavam na contabilidade, mas eu fui vendo em outras empresas, até que uma acenou com uma possibilidade do Nelson trabalhar. Ele foi por uma experiência de 3 meses. E depois dessa experiência ele acabou não sendo aprovado. O pessoal alegou qualquer coisa. Eu acho que a empresa também caiu muito na sua produção e ele foi dispensado de novo. E de novo a minha irmã Lilian metendo pau no marido. Ele desanimado, sabe? Ele foi ficando desgostoso. E eu, do meu turno, cada vez mais ligada no Nelson. Eu querendo encher o Nelson de força, de esperança, de fé. Porque é difícil você só ouvir crítica. Difícil. No fundo, eu fazia tudo aquilo porque eu não estou aqui para mentir. Eu gostava do Nelson. Eu gostava. Eu ainda não havia admitido isso para mim mesma, mas eu gostava do meu cunhado. Isso já desde o tempo em que a Lilian namorava com ele. Embora jamais tivesse havido nada entre mim e o Nelson, mas eu gostava dele. E foi exatamente por gostar dele, ainda silenciando e segredando aquilo tudo para mim, que eu resolvi ceder o meu carro. Eu tinha um carro, bom por sinal, e eu resolvi ceder para o Nelson. Falei, Nelson, faz o seguinte, vai trabalhar com um aplicativo. Existem bons aplicativos. Hoje o pessoal tem conseguido defender um bom dinheiro com isso. Vai trabalhar nessa área, nesse ramo. E ele questionou exatamente o que eu esperei que ele fosse questionar. Mas o problema é o carro para isso, né, Liane? Falei, não tem problema não. Eu te empresto o meu carro. Eu te empresto. E aí, ele me agradeceu muito. E de repente ele começa a fazer aquele trabalho, motorista de aplicativo, com o carro que eu emprestei para ele. Aliás, é até muito fácil hoje a gente comprar um carro. E não demorou muito, eu já estava comprando um outro carro popular para mim. Enquanto que ele foi trabalhando com meu carro emprestado. Aquilo de eu ter emprestado o carro para ele fez do coração do Nelson um coração muito agradecido. Ele via que eu me preocupava com ele. Mas aquilo que eu já disse aqui, já admiti aqui, não era à toa. Eu gostava dele. A verdade era essa. Eu gostava dele. E aí a gente foi se afinando, especialmente porque quando eu ia pela manhã para o meu trabalho, ele fazia questão de me levar. Era uma retribuição por tudo que eu fazia para ele. E quando eu terminava o meu trabalho, bastava eu dar um toque no celular e eu falava, onde você está? Ele dava um jeito. Espera, estou acabando de entregar um passageiro, me espera. E ele ia me apanhar lá na empresa na qual eu trabalhava. E ele me trazia. E nessas idas e vindas para o trabalho, nós fomos conversando mais tranquilamente, sabe? Fomos tratando de outros assuntos. Até que um dia, e a essas alturas eu já estava completamente apaixonada por ele. Ele parou o carro num determinado lugar. E nós acabamos tendo
um momento de amor. Houve sim um momento de amor. Só que quando terminou aquele momento de amor, eu falei para ele: Nelson, eu não sei se eu vou te assustar com o que eu vou falar para você, mas se tem uma coisa que eu não admito na minha vida, é traição. Quando chegar em casa, eu vou chamar a minha irmã para uma conversa. Eu vou abrir o jogo para ela. Você está disposto a enfrentar tudo que você me dissera há pouco no nosso momento de amor? É verdade? Liane, é sincero. É sincero, eu só me arrependo de ter me casado com a irmã errada. Eu deveria ter me casado com você. Mas é honesto tudo o que eu lhe falei. Ora, se é honesto, assim como é honesto tudo que eu sinto por você, então vamos enfrentar. Você não é obrigado a continuar com a Lilian, porque você não poderá fazê-la feliz assim, e nem ela poderá fazer você feliz estando assim. Eu vou ter essa conversa com ela. E foi exatamente o tempo de eu chegar em casa, chamei a minha irmã Lilian para uma conversa franca e difícil. Foi muito difícil, mas eu enfrentei, sabe? Lilian, vou ser direta com você. Não a culpo, não a responsabilizo, porque sou até mais velha que você. Há esse detalhe: eu sou mais velha do que a Lilian 3 anos. Sou até mais velha que você. Portanto, eu deveria ter, se é que não tenho, uma cabeça ainda mais preparada que a sua. Mas a verdade é só uma e dela não posso fugir. Eu amo o Nelson. E o Nelson corresponde ao meu sentimento. Nós vamos ficar juntos. Vocês imaginem o que foi essa conversa e a reação da minha irmã. Porque até ali ela não queria. Ela vivia falando mal do marido pelos 4 cantos da casa. Mas a partir do momento que eu digo a ela tudo que estava acontecendo, que se passava no meu coração e do Nelson, nossa, foi um Deus nos acuda. Foi um Deus nos acuda. A minha própria mãe, Ângela, o meu pai, Maurício, que sempre me amaram muito, ficaram contra a minha posição, a minha atitude. Eles acreditavam muito na Lilian e chegaram a dizer que por causa de um vagabundo eu estava largando tudo, eu estava desunindo a família, eu estava destruindo uma família por causa de um vagabundo. Não era essa a história. É que já não havia amor entre a Lilian e o Nelson. A verdade era essa. Passamos a ter uma vida em comum, eu e Nelson, mas obviamente que não mais na casa da mamãe e do papai. Nós tivemos que ir para o nosso canto. Tivemos que assumir o nosso canto. E assim foi feito. Assim aconteceu. Foi quando chegou a pandemia.
E ele, o Nelson, ao contrário do que apregoava a Lilian, do que dizia a Lilian, ele era muito esforçado. Ele era muito trabalhador. E mesmo tomando todas as cautelas, assim que ele pôde voltar a trabalhar com o aplicativo, atendendo a passageiros, ele começou a fazê-lo. O que aconteceu foi que um dia ele chega em casa se sentindo mal, febril, e depois de uma ida ao médico e ao hospital, aliás, conduzido por mim, nós descobrimos que ele estava contaminado pelo Covid. Eu cheguei inclusive a pegar também o Covid. Só que houve uma diferença brutal entre mim e ele. Porque eu peguei o Covid, mas perdi paladar, perdi o olfato, tive também febre, mas fiquei nisso. Ele não. O dele complicou demais. Ele pegou, evidentemente, que dentro do trabalho dele, dentro do carro dele, ele acabou pegando, mas ele pegou muito forte. Acabou sendo entubado num hospital e, lamentavelmente, o resultado de tudo foi muito triste. Porque o Nelson não resistiu. Depois de 4 semanas internado no hospital, o Nelson faleceu. Foi o momento mais delicado e difícil da minha vida. Porque sequer ele pôde ter um velório. Naquele momento era tudo muito rápido com quem fosse vítima do Covid. Os velórios nem existiam. Era coisa de 1 hora, sabe? 1 hora, 1h30, 2 horas. Sabe quem estava rendendo uma homenagem ao Nelson? Apenas uma pessoa. Eu. Apareceu ninguém. A família dele é toda de Manaus. Apenas foi comunicada, lamentou, mas ninguém veio de lá. A situação por lá também estava delicadíssima naquele momento com o Covid. Só tinha uma pessoa só no velório do Nelson, eu, que rendia a ele todas as homenagens. Aquilo me magoou um pouco não, bastante, porque eu achei que a minha mãe, o meu pai, com as máscaras, deveriam ter comparecido. A Lilian, a minha irmã, que era a ex-mulher dele, deveria ter vindo para render uma última homenagem, mas não apareceram. E isso faz agora exatamente 2 anos que aconteceu. 2 anos. Mas veja o que é a vida. Eu fiquei ferida, eu fiquei magoada. A minha irmã, por sua vez, que falava tão mal do Nelson, ela acabou se envolvendo com outro homem, e esse sim, cujo nome eu nem vou declinar aqui, esse era Cafajeste. No relacionamento com esse outro homem, nesse período ela engravidou e teve uma menina, que é, portanto, minha sobrinha. Essa menina está agora com 4 meses de vida. 4 meses.
E a minha irmã, que já engravidou estando desempregada, quando ela engravidou já estava desempregada. Diante da crise que nós vivemos no Brasil no momento, ela continua desempregada. E a minha mãe, a minha querida Dona Ângela, minha mãe, me ligou no trabalho, me pedindo ajuda. Liane, vem dar uma mão para a Lilian. Ela está passando por muitas dificuldades. O pai da criança sumiu ao invés de assumir. Ela está vivendo um momento muito difícil. Ela está precisando de você. Ô mãe, pede para Lilian falar comigo. Pede para Lilian me procurar. Filha, você sabe o quanto ela é orgulhosa. Por favor, mãe. Fala para ela, se ela falar comigo, eu volto para ajudar. Mas ela não fez contato comigo. A minha mãe, sim, voltou a fazer contato. Filha, ela... Falei pra você, ela é cabeça dura. Ela acha que é você que tem que voltar a pedir perdão pra ela. Mãe, mas ela não tá precisando de mim. Tá precisando muito de você. Filha, deixa essa bobagem de lado. Se a gente ficar discutindo agora quem é que tá certa, quem é que tá errada, a tua sobrinha vai continuar, sabe, passando por dificuldade. Por favor, é tua mãe te pedindo. Vem ajudar a sua irmã. E é justamente aqui que eu paro o meu relato. E venho, através do seu canal hoje, pedir esse socorro às pessoas através da opinião. No meu lugar, o que você faria? A minha irmã precisa de mim. E ela não quer falar comigo, ela não quer fazer o contato. Eu não estou nem dizendo que é para ela pedir perdão, mas eu queria que pelo menos ela falasse comigo, me chamando para eu voltar, para ajudá-la. Mas ela se mantém orgulhosa. Por aí vocês tiram como é a personalidade dela. Foi exatamente assim que ela acabou matando os sentimentos do Nelson com relação a ela. Naquele momento delicado e difícil, quando eu perdi o Nelson, ninguém apareceu. Aí nem minha mãe, nem meu pai, e muito menos ela. Pergunto, no meu lugar, o que você faria? Você apoia o que está dizendo a minha mãe? Que eu devo passar por cima dessa coisa chamada orgulho e simplesmente voltar para ajudar a minha irmã? Não seria essa atitude extremamente covarde da minha parte? Ou seja, além de ter sido maltratada, xingada, espizinhada, eu é que tenho que tomar essa atitude? Além de não ter tido nenhum apoio na perda do Nelson, que foi tão difícil, eu andei depressiva. Não fosse a força do pessoal da empresa para a qual eu trabalho, eu nem sei o que teria sido de mim. Por favor, eu quero e preciso da tua opinião. No meu lugar, você faria o quê? Vou ficar esperando nos comentários abaixo do vídeo e a partir de agora, pelo WhatsApp
aqui na rádio.